Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Red Talks Vulnerability Assessment. Meu nome é Márcia, sou do marketing da Red Belt Security. Antes de iniciarmos, eu vou passar aqui alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Disponibilizaremos aqui uma POC de Vulnerability Assessment. Fiquem ligados que no decorrer desse Red Talks enviarei o link para vocês aqui no chat, para que vocês possam registrar o interesse. Só reforçando que é sem custos. Teremos ao final também um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas através do Q&A. E agora, vamos ao que interessa. Estou aqui com o Victor Fernandes, consultor de Red Team na Red Belt Security. Boa tarde, Victor. Agora é com você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar hoje, né, do Vulnerability Assessment, né, as vantagens e benefícios, né, desse serviço que a gente oferece. Vamos lá. Bom, como a Márcia já me apresentou, né, meu nome é Victor, eu sou consultor de Red Team aqui na Red Belt Security. Eu trabalho, né, com a parte de VA, né, aqui na Red, né, o gerenciamento aí das vulnerabilidades, da gestão de vulnerabilidades de diversos clientes, né, e também cuido da parte de pentest, né, toda essa parte do Red Team no geral. Vamos lá, seguindo a nossa agenda aqui, né, a gente vai ter uma introdução sobre o Vulnerability Assessment, tá? Vamos ver a comparação com outros serviços, né, entre pentest e teste de intrusão, tá? E a comparação entre eles ali de custo e de tempo, né? A gente vai ver também como funciona o processo do VA, né, todo o fluxo, né, os procedimentos do Vulnerability Assessment, quais os tipos de VA e as ferramentas ali que a gente tem que executam esse serviço. Tá? Ali no final a gente vai ter as considerações finais, os prós e os contras, né, do VA, e também a gente vai apresentar também a nossa ferramenta, né, no RISC, que auxilia na gestão ali desse serviço. Então, vamos lá, gente. O que é o VA? Tá? Vulnerability Assessment, né, o VA para os mais íntimos. Ele pode ser traduzido como análise ou gestão de vulnerabilidades. Né? Ele consiste basicamente ali na identificação de vulnerabilidades, todo esse processo ali de gestão, análise do risco delas, mapeamento das vulnerabilidades, as suas remediações, que é o foco principal, né, do VA. Ele é um processo automatizado, né, com scanners ali, né, agentes de scanners, que eles vão sistematicamente testar todo o ambiente, né, tentando detectar ali diversos pontos de entrada, diversas vulnerabilidades, né, diversas categorias. Então, vamos lá, antes da gente se aprofundar mais, vamos entender melhor a diferença, né, entre os serviços. Muita gente pergunta, né, sobre a diferença de VA e Pentest, por exemplo, né? Vamos ver aqui, vamos definir aqui o que é Pentest antes, né? Ele é basicamente a simulação de ataque cibernético, né, onde o consultor ali ele está na pele de um atacante, né? É uma análise manual, né? Ela segue diversas tecnologias e metodologias, a mais famosa, né, mais utilizada ali é a OWASP, né? A OWASP Top 10, né? Tem o PTS também, né, o SSTMM, são outras metodologias usadas, mas a OWASP é mais famosa, né? O Pentest ele é um serviço bem personalizável, né? A gente tem o Pentest interno, o Pentest externo, né, que já num ambiente ali, o consultor, né, já está na rede mesmo, na internet. No ambiente interno seria mais a gente solicitar ali as credenciais de acesso, VPN, esse tipo de coisa, né? A gente também tem as categorias ali famosas, né, de black box, gray box, white box, que é basicamente o escopo ali, né, o tipo, né, de teste, se vai ser um teste caixa preta, né, se vai se aproximar mais de um cenário real, onde realmente é um atacante que não tem ali visibilidade ainda do sistema, só sabe uma URL, só sabe o nome da organização. Tem um gray box, que geralmente é passado a uma URL, uma credencial de acesso ali, um usuário comum, né? E tem o white box, que já é o acesso completo ao ambiente, então são passadas APIs, toda a documentação, acesso de usuário comum, acesso de usuário, né, administrador, esse tipo de coisa, tá? Teste de intrusão, né? Vamos lá, o que é o teste de intrusão? Ele é comumente confundido com pentest, tá? Ele pode conter uma fase do pentest, mas ele não se limita somente ao pentest, né? O teste de penetração. O teste de intrusão, o teste de penetração, né? Ele é
completamente remoto, né? O teste de intrusão, ele estende além do teste remoto. Então, ele vai para o teste físico também, tá? Então, o consultor que for fazer esse tipo de teste, ele vai se aproveitar de várias skills, de várias tecnologias e de traquejo social para conseguir ali completar o objetivo, seja ali a captura de dados sensíveis, seja o comprometimento ali da rede, do sistema, da organização-alvo, ou qualquer outro tipo, né, de objetivo a ser definido no escopo. Podem ser ali alguns vetores ali, algumas ferramentas ali, né, para esse tipo de teste ali. A engenharia social, né, é o principal, ela está bem presente ali nesse teste. Ele pode utilizar de diversas técnicas nessa categoria, como o dumpster diving, né, que é a procura, a coleta de informações ali sobre a organização em si, ou profissionais, ou pessoas relacionadas à organização em si, no lixo, né, sim, isso existe. Até aproximação, o traquejo social mesmo, a abordagem com profissionais da área, seja no ambiente digital, né, plataformas ali digitais ou pessoalmente mesmo, né, tentando coletar informações sobre a organização, sobre a estrutura, seja tecnológica, seja algum framework usado, né, que possa ter ali alguma vulnerabilidade em si, enfim, né, então tem um leque de possibilidades dentro dessa categoria, tá? A gente tem o phishing também, dentro do phishing a gente estende diversas possibilidades de ataque, né? Também é usado em engenharia social ali para conseguir explorar essa categoria, né? Então a gente tem outros ataques aí mais direcionados à organização, né? Tem o ataque de spear phishing, ataque de password spray, né? Então também tem um leque bem grande de possibilidade dentro dessa outra categoria. A gente tem a clonagem de RFID, né? Que basicamente, né, é a exploração combinado, né, principalmente com as outras técnicas anteriores, né, de engenharia social principalmente, né, com técnicas de hardware hacking, né, são dispositivos ali que a gente tem para poder explorar vulnerabilidades mais voltadas ao físico, né, para teste físico. A gente consegue, por exemplo, clonar crachás, né, Vamos supor ali um cenário que um CEO de uma empresa costuma almoçar todos os dias ou uma certa quantidade de dias por semana num determinado restaurante, né? O consultor que for responsável pelo teste de intrusão vai analisar ali o padrão, né, de frequência do CEO ali, né, nesse local, né, ou do profissional, um gerente, enfim. E através disso ele pode, né, se aproximar, aproveitar alguma brecha, de repente puxar assunto, até com o passar do tempo começar a almoçar junto e conseguir uma brecha ali para, através do hardware hacking de algum dispositivo externo, conseguir clonar as credenciais dele, e aí, por consequência, conseguir entrar na organização se passando por um profissional, né? Então, e a gente tem a invasão também propriamente dita, né? A invasão física, né? Levada realmente ao pé da letra, como pular um muro, para testar realmente a segurança não só tecnológica, como a organização como um todo, né? Pular um muro, ou de repente tentar entrar no elevador ali com o famoso, segura para mim o elevador, por favor. Então, realmente é um teste que ele vai testar toda a organização em si, né? Não só a parte remota, tecnológica. É interessante citar também que aqui no teste de intrusão, ele pode ser categorizado de duas formas, né? A forma remota, né, que o consultor ele vai não se limita a uma aplicação em si, por exemplo, como no Pentest, né, num site em específico, ele vai tentar coletar e ver até onde ele consegue chegar como um todo, né, pesquisando a organização, coletando informações dos profissionais, de repente no LinkedIn, entrando nos perfis, nas vagas publicadas pela organização, checando se ele consegue ver ali algum requisito de framework, para ver se ele consegue explorar alguma vulnerabilidade dos frameworks usados na organização. E a gente tem o teste de intrusão, barra o Red Team, que é realmente o teste de intrusão ali, entre aspas, completo, né? Que é toda a parte de invasão e coleta de informações remota e a física, né? Que foi o que a gente acabou de abordar. E a gente tem o Vulnerability Assessment, que, diferente dos outros dois, ele é completamente automatizado, tá?
Então, ele é executado no ambiente-alvo, né, no ambiente do cliente, através de uma ferramenta, né, existem diversas aí, e ele funciona, né, através de ciclos, né? A gente tem 4 categorias principais aí do ciclo de um VA, tá? Mais para frente a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre eles, mas basicamente as 4 pilares ali de um VA: identificação de vulnerabilidades no ambiente, a análise dessas vulnerabilidades, análise do risco que cada vulnerabilidade tem, né? E a remediação delas, né? Aqui a gente tem um comparativo, não são com valores reais, é só para a gente ter uma noção ali imaginária do custo ali, a duração entre esses 3 serviços, tá? Então a gente tem um pentest que tem um custo relativamente baixo, tá? E uma duração ali que ela vai sofrer alterações conforme o escopo, tá? Como a gente disse anteriormente, pode ser um pentest externo, interno, black box, gray box, white box, tudo isso vai impactar ali na duração. A gente pode ter um pentest de uma semana, um pentest de 3 dias, né? Que pode ser executado em 3 dias, até em 1 dia, né? Desculpa. Então tudo isso vai alterar aí a duração, tá? Geralmente ele é um dos serviços mais baratos, é por isso que é tão frequentemente requisitado. O teste de intrusão ele vai acabar sendo, como a gente viu a complexidade dele, né? É bem grande, ele vai acabar sendo o mais custoso e o que dura mais dos 3, né? Ele pode chegar a durar de 5 a 6 meses, para vocês terem uma ideia. Como ele vai englobar toda essa parte de análise de padrões, de aproximação, né, com os profissionais, de coleta de informações sobre a organização, então ele vai demorar mais tempo. O VA, ele vai acabar sendo mais barato, né, entre eles, ele não que seja mais barato, né, mas ele tem uma relação intrínseca aí de custo com duração. Por quê? Porque o VA ele é recomendado, né, de forma recorrente. Então, por exemplo, o que vai sair mais em conta? Um VA de 18 mil reais, aí vamos colocar um preço imaginário, um pentest de 15. No pentest de 15 você vai conseguir analisar uma aplicação, né, ali numa curta janela de tempo, mas no VA, por mais que possa parecer um pouco mais caro, você vai ter uma recorrência ali, uma linha do tempo com todas as vulnerabilidades, e ele vai ser executado de forma recorrente, né? Isso já desde o começo, no começo do processo no contrato, já é especificado, de acordo com o ambiente do cliente, qual que é a recorrência, etc. Né? Qual que é a recorrência, quais são o escopo, os requisitos, a quantidade de ativos a serem escaneados, né? Vamos lá checar o processo do VA agora. Primeiro estágio, né, como a gente acabou de ver, é a identificação, né? Como uma ferramenta de VA funciona, né? Elas têm uma conexão, né? Cada ferramenta, ela tem uma conexão, um banco de dados, digamos assim, né? Com várias vulnerabilidades, ela está sempre sendo atualizada, né? Com várias vulnerabilidades, exploits, CVEs, malwares, né? E o que ela vai fazer? Ela vai comparar o banco de dados dela com a resposta, o output, né? Conforme ela for fazendo os testes da aplicação dos ativos no ambiente do cliente. Aí a gente tem a parte de análise, né, das vulnerabilidades listadas. Então, nesse estágio, a ferramenta de VA, né, a ferramenta do Vulnerability Assessment, ela vai identificar os componentes responsáveis pela vulnerabilidade e a causa raiz das mesmas. Só aí já dá para ter uma ideia do processo da remediação, né? Qual que é, por exemplo, uma biblioteca vulnerável ali? Opa, só um minutinho, gente. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia de como prosseguir com a remediação, por exemplo, né? Já dá uma noção bem legal. Por exemplo, você identificou uma biblioteca vulnerável ali, né? Ele vai identificar nesse estágio não somente o tipo ali, né? Mais detalhar, vai ter uma análise mais detalhada, e vai identificar também aonde está essa vulnerabilidade em si, né?
no ativo. A gente tem análise do risco. Aqui, nesse estágio, a gente tem a priorização e a classificação das vulnerabilidades. Como que é feita essa classificação? A gente tem uma calculadora de criticidade que chama CVSS. Atualmente ela está na versão 3.1. O que ela é? Com base nos métodos de exploração de uma vulnerabilidade, ela calcula qual o nível de risco e de impacto na aplicação. Como assim? Por exemplo, a gente tem quando um pentester, né, ou uma ferramenta automatizada encontra uma vulnerabilidade, ela tem que preencher uma série de requisitos para chegar nessa vulnerabilidade. Por exemplo, qual foi o vetor de ataque? Foi na internet? Teve que ser explorado localmente, fisicamente? Então, tudo isso vai impactar na criticidade da vulnerabilidadade. Então, se eu tenho uma vulnerabilidade de execução remota de código, por exemplo, se eu, uma RCE, né, que é essa vulnerabilidade que foi explorada remotamente, é mais crítica do que uma que tem que ser explorada localmente, porque você tem toda a dificuldade de se locomover, de conseguir entrar fisicamente na organização para poder explorar ela. Então, ela vai acabar sendo mais baixa, né? A viabilidade dela é menor. Então, assim, a gente vai ter um mapeamento do risco, né, nos sistemas, né, todos os ativos. E além disso, a gente tem essa visão de viabilidade e a gravidade de um ataque, né? Então, a gente entra naqueles pilarzinhos lá, 3 pilarzinhos da segurança, de confiabilidade, integridade e disponibilidade, né? Com essa visão aqui a gente tem essa vulnerabilidade, o que ela pode impactar no meu ambiente? O que eu posso priorizar aqui que pode derrubar o meu ambiente? O que é mais crítico, sabe? O que oferece uma ameaça maior ao meu ambiente? E a quarta etapa do VA é a remediação, né? Aqui é o objetivo final do VA, é onde todos os esforços para fechamento das brechas, né, para mitigação das vulnerabilidades, eles se encontram aqui, né? Então, todo o processo de VA, ele tem como objetivo esse estágio da remediação, porém não é aqui que ele termina, tá? Porque, como eu disse anteriormente, o VA é um ciclo, tá? Então, como é que eu vou validar a remediação? Se ela foi executada corretamente, executando o VA novamente. Então, eu vou ter que executar, né, novamente. Isso vai ser de acordo com o escopo, né? Se for mensal, semanal, semestral, bimestral, né, a execução do VA. Então, só na próxima estágio lá de identificação, análise, que eu vou realmente checar se a remediação anterior da vulnerabilidade foi realmente executada, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma vulnerabilidade encontrada no meu sistema que ainda não tem um patch, não tem uma correção oficial ali, mas tem um workaround, né? É uma solução alternativa. Isso, no primeiro momento, pode ser bom, né? Prioritário, mas e se a gente na próxima execução vê que esse workaround acabou criando ou abrindo a porta para uma nova vulnerabilidade, entendeu? Então, é exatamente isso, por isso que o VA tem que ser, recomendado, né, que ele seja recorrente, para que a gente sempre esteja validando se está sendo efetuado ali, se o sistema está tendo uma maturidade ali de segurança satisfatória, se o patch está sendo aplicado da forma correta, e óbvio, né, ter esse acompanhamento, essa linha do tempo da maturidade de segurança do ambiente. Como é o reinício do ciclo ali, então ele vai sempre ser executado ali ciclicamente. Vamos lá, existem vários tipos de avaliações de vulnerabilidade, né, de vulnerability assessment. Alguns são avaliação de hosts, né, sejam ali desktop, workstation, máquinas físicas mesmo, avaliações de redes sem fio, tá? Redes no geral, protocolos de rede, avaliação de banco de dados sensíveis, se não tem ali nenhum erro, nenhuma vulnerabilidade de SQL injection, por exemplo, tá? E, claro, a varredura de softwares, de aplicações web, de APIs, etc.
Vamos lá. A gente tem, basicamente, ali, né, três tipos de ferramentas que executam o VA. A gente tem ferramentas que são focadas em aplicações web, né, como é o caso do Burp Enterprise, tá? Ele é mais focado ali, ele tem todo o processo de ataques de um atacante mesmo, né, web. Ele vai sistematicamente fazer isso de forma automatizada. Então, ele é mais focado para sites, né, para aplicações web em si. Ele vai representar ali mais esse nicho. A gente tem também as ferramentas que são mais voltadas para a parte de rede, de protocolos obsoletos, por exemplo, protocolos sensíveis, protocolos desatualizados, esse tipo de coisa, como é o caso do Nessus, tá? Ele vai fazer todo o scan da sua rede, no geral, e do Tenable.io, né? Que ele consegue trazer ali protocolos desatualizados ou geração de protocolos suspeitos através de um único IP, né? E nós da Red Belt Security, a gente trabalha com todos esses três. Vamos lá. Prós e contras do VA. Os prós, né, é que ele é um serviço automatizado, né? Então ele não demanda todo esse tempo, né? A gente tem só uma atenção ali de monitoramento, né? Então não demanda tanto o esforço de um consultor, por exemplo, que vai ter que fazer um pen test, que vai demandar várias horas ali do dia dele. Então, por exemplo, a gente consegue ter um controle maior de várias aplicações e vários ambientes sendo executados ao mesmo tempo, porque a ferramenta própria já tem uma inteligência ali que consegue administrar e fazer o gerenciamento dessas vulnerabilidades. O VA também traz uma visão panorâmica do ambiente, então ele vai te trazer uma noção bem vasta do que tem no seu ambiente, quantos ativos, qual a situação desses ativos, né? Se tem ativos desligados, por exemplo, né? As portas. Então ele vai te trazer uma visão que um pen test, como ele é mais direcionado para uma ou algumas aplicações, vai ser muito difícil de te dar. Ele tem um alto custo-benefício, como a gente viu anteriormente, né, em relação a tempo, né, e custo. Então, como ele vai ser executado de forma recorrente ali, pelo custo dele, você vai ter sempre ali uma linha do tempo, uma quantidade de vulnerabilidades ali bem tangível, ali, bem assertiva, né? Contras é que ele traz falso positivo, sim, né? Às vezes, como ele analisa ali o output da sua aplicação, ele vai trazer o falso positivo, e isso traz outro contra, que é exigir um trabalho manual de verificação. Então, você precisa ter uma equipe ali à disposição para poder realmente validar a aplicação por aplicação, host por host, e ver se realmente aquela vulnerabilidade crítica ela existe no ambiente. Será que não foi a aplicação a ferramenta que analisou ali parcialmente o output, né? Tem essa questão. Porém, a gente tem o RIS, né? O Risk Information Security, que é a nossa ferramenta da Red Belt, né? Foi desenvolvida aqui e ela já é automatizada, ela faz todo esse processo de análise de falsos positivos, né? Esse tipo de informação divergente, ou, por exemplo, uma vulnerabilidade que pode ser classificada como informacional, né? Ou baixa. O RIS faz todo esse gerenciamento, ele traz para a gente consolidado, né, onde a gente pode ter ali, gerar relatórios e ter uma visão muito mais assertiva, né, e dinâmica desse ambiente. Né? Aqui a gente tem algumas telas aqui do RIS, né, como ele funciona. Então a gente tem toda essa visão ali gerencial ali no dashboard dele, né, o estado, a quantidade, o estado das vulnerabilidades que a gente tem no ambiente do cliente, né? O que é relacionado a pentest, o que é relacionado a VA, né? A gente tem ali uma visão de inteligência que já consegue direcionar a gente para ter um senso ali de urgência no que deve ser priorizado, né? De patching, de correção. Por exemplo, ali a gente tem ali no meio vulnerabilidades críticas, né? Esse é um ambiente de demonstração, tá? Vulnerabilidades que possuem exploit público, tá? Então já é uma prioridade para correção, tá?
A gente também tem uma classificação ali por vulnerabilidade, de riscos assumidos, né? Abertos, né? Ali embaixo a gente tem também as vulnerabilidades por tempo de vida, né? Ou seja, quanto tempo está se passando desde a publicação do patch daquela vulnerabilidade, né? Então o risco vai aumentando, né? Dela ser explorada. Então a gente tem toda essa visão, diferentes visões ali para uma melhor tomada de decisão ali. E aqui, né, é uma das visões mais comuns do RIS, que é toda essa listagem, aí a gente tem ali hosts fictícios, né, para exemplificar, mas a gente tem ali todas as vulnerabilidades ali filtradas pelas nossas ferramentas do VA, né, o estado delas, a criticidade delas, cada uma você consegue clicar para ter uma visão geral, qual que é a remediação delas, né, assim, auxilia ali, tem um patch em massa, né, então ajuda bastante. Ali a gente tem o ID, tem todo um controle que é feito de maneira muito mais eficiente do que se o cliente tivesse que pegar essa informação do Nessus, integrar com uma ferramenta própria ou mobilizar toda uma equipe para fazer esse controle ali dos VAs. Você imagina um VA que escaneou ali 100 hosts ali num range e trouxe 10 mil vulnerabilidades, o quanto você não precisaria mobilizar, né, de recursos para poder validar cada falso positivo, né? Eu deixo aberto aí para o marketing fazer a nossa oferta de bloqueio. Certo, muito bom, Victor. Então, pessoal, só reforçando que eu disponibilizei aqui no chat o link, né, da POC. E lembrando aqui também algumas vantagens, né, dessas varreduras de vulnerabilidade, como atuação constante, supervisão da segurança de rede. Então, através do link lá vocês têm mais detalhes, é só preencher lá o formulário que em breve entraremos em contato. Vamos lá, agora vamos às dúvidas. Certo, o pessoal mandou aqui algumas perguntinhas, né? Já temos aqui a primeira pergunta. Carlos, um antivírus ou EDR pode acabar barrando o VA? Opa, pode sim, Carlos. Ele pode gerar um alerta, tá? Dependendo da vulnerabilidade que ele for testado. No VA a gente tem alguns módulos que podem ser selecionados para ter para se enquadrar melhor no seu ambiente, tá? Então a gente pode, por exemplo, selecionar o módulo web, né? Ali ele vai se enquadrar mais, vai se enquadrar no cenário mesmo de uma aplicação web, tá? Então ele vai testar, por exemplo, inputs, né? HTML injection, XSS, SQL injection. Então todas essas vulnerabilidades vão acabar gerando alertas, né? Dependendo. Então, o que é recomendável? Isso quando a gente está configurando ali o Nessus no ambiente do cliente, a gente tem todo ali um processo para liberação de portas ali no firewall e todo esse controle aí para a gente saber o que é do Nessus e o que realmente pode ser um ataque ali, uma tentativa de ataque, né? Muito bom. Temos aqui outra pergunta do Pedro. Há uma análise de vulnerabilidades voltadas para ambientes AD on-premise? Tem sim, tem sim. Pedro, né? Tem sim, ela vai ser diferente, né? Todo esse processo, mas ela tem o Nessus, ele é configurado dentro do ambiente do cliente, então ele vai ter acesso ali às máquinas internas dele, né? Então ele vai conseguir pegar assim on-premise, cloud, né? Depende muito da ferramenta e depende muito do seu ambiente, né? Mas ele tem muita. É por isso que a gente tem essa classificação aí de ferramentas, né? Mas ele existe sim essa possibilidade de serviço. Certo, muito bom. Temos aqui outra pergunta do Caio. O scanner tem que ser instalado em cada máquina da organização? Opa. Não, não. Quando a gente vai configurar, geralmente a gente usa mais o Nessus, né? Mas é o mais comum. Mas existe algumas diferenças. Por exemplo,
O Tenable ele tem a instalação dos agents em cada máquina do seu ambiente. Já o Nessus é instalado, né, viabilizado uma máquina no ambiente do cliente com o Nessus, que ele vai ser responsável por todo o scan. Tá? Então, ele vai alcançar e vai ter essa comunicação com as diferentes máquinas do servidor. Tá? Então, não vai ser necessário se preocupar, por exemplo, será que minha máquina vai ter memória para executar esse scan? Será que ela não vai apresentar ali uma falha, uma queda, não vai onerar o meu ambiente? Então, é exatamente por isso que a gente cria ali, especifica os requisitos técnicos mínimos ali para criar essa máquina ali dedicada somente para o scan. Tá? É claro que a gente tem outras ferramentas que tem a instalação dos agents, mas também já realmente vai de acordo com a necessidade do seu ambiente, né? Então a gente vai ver o que se enquadra melhor. Certo. Temos aqui outra pergunta da Silvana. Qual a frequência que deve rodar o VA? A frequência vai de acordo, realmente, é um serviço bem personalizável, né? Vai de acordo com o seu ambiente. Se, por exemplo, você tem uma equipe grande ou bem eficiente ali, que consegue executar uma janela de patching curta, ou tem ali, trabalha por sprints, né? Você consegue mobilizar ali bastante profissionais para diferentes áreas ali. Aí você pode, por exemplo, executar um VA até mesmo semanal, né? Dependendo da equipe que você tiver ali de resposta, de suporte, né? Tem também organizações que preferem mensalmente ou semestralmente, depende muito realmente da sua infraestrutura interna, da sua equipe interna, né? Isso tudo é acordado já na concepção do projeto, já nos estágios iniciais ainda da definição do escopo. Certo, muito bom. Outra pergunta aqui. O VA permite um acompanhamento em tempo real do meio ambiente? Não, como a gente tinha falado antes, né? O VL funciona por ciclos, né? Então, quando você aplica o patch em toda aquela estágio de remediação, ele não vai refletir diretamente no seu ambiente já. A ferramenta não vai pegar imediatamente. Ela só vai poder validar isso na próxima execução. E aí fica a critério do período de execução, por exemplo, né? Da sua recorrência, né? Então, por exemplo, se é semanal e você aplicou um patch na quinta ou na sexta, só na próxima segunda-feira, né, digamos assim, que ele realmente vai ver, vai checar se aquela vulnerabilidade realmente não está mais presente no seu ambiente, aquilo ali vai ser fechado, né? No RIS a gente tem esse controle, né? Ela registra a vulnerabilidade. Se você aplicou o patch na próxima execução do VA, ele vai detectar que realmente não tem mais essa vulnerabilidade, vai ser importado para o RIS e vai trazer essa visão de que realmente foi corrigida, né? A gente viu ali na BIM, ali nos prints, que tinha aquela aba de corrigidas. Então, não, ela não traz um acompanhamento ali em tempo real, ela só vai validar isso na próxima execução. Tá? Muito bom. O Rubens enviou aqui. Já vi várias abordagens de como realizar o VA, como exemplo, servidores no prazo de 10 dias, e assim sucessivamente. Acho que fez aqui um comentário de uma situação que ele verificou, enfim, que ele viu. Eu estava mutado aqui. Sim, realmente, depende muito do ambiente, né? Tem ambientes que são mais críticos, tem ambientes que são segmentados, né? Então, o cliente tem uma rede ali bastante, um parque de máquinas, por exemplo, bem grande ali, bem robusto, né? Então, ali a gente tem que fazer realmente um acompanhamento para criar as janelas do scans, até para realmente não onerar a aplicação, né? Não indisponibilizar os serviços, como o scanner vai testando sistematicamente, né? A gente não quer correr esse risco, né? Evita. Então a gente cria uma metodologia para poder realizar esses scans de maneira segura, né? Então, sim, Rubens, né? Vai depender bastante, né? Do ambiente de vocês, né? Do cliente, né? Temos aqui outra pergunta da Silvana também.
As ferramentas de VA comparam as vulnerabilidades que foram corrigidas num determinado período ou as novas vulnerabilidades que aparecem com o VA aplicado anteriormente? Deixa eu ver se eu entendi. As ferramentas foram usar. Tá, deixa eu, é que eu não entendi, ela tava falando um textinho bem, meio comprido aí, peraí, gente. Sim, sim, desculpa, eu levei um tempo para entender, desculpa. Sim, ela vai pegar de acordo com o que já foi encontrado anteriormente, tá? E ela vai rodar com base nisso, tá? Então, por exemplo, vai ficar o histórico ali dos seus hosts no começo, nas primeiras execuções do VA, tá? Então, ali a gente tem o host 1, com 12 críticas, 13 médias, o host 2, enfim. Então, a gente vai ter vai ser com base nisso, né? A menos, é claro, que você configure ali uma nova execução, né? Um scan diferente com ativos diferentes, né? Então, vai ser com base nos ativos. Ele vai criar esse histórico e é com base nas execuções anteriores. Se você inserir um novo scan, você tem essa possibilidade de ter vários scans, por exemplo, separado por BU, por range, né? Tem clientes que separam segmentam os seus scans de diversas maneiras, né? Mas sim, ele vai ser, vamos supor que você vai só realizar no mesmo range, né? Ou nos mesmos ranges, ele vai evoluir, vai ser alterado com base nos anteriores, tá? Então, é bem personalizável isso também. Você pode fazer um pontual e dali a 6 meses fazer outro pontual. Não optar por não realizar um scan recorrente, né? Optar por realizar um scan pontual. Mas se você não alterar nenhuma configuração, não adicionar nenhum range, nem nada, ele vai trazer as vulnerabilidades, as mudanças ali no seu ambiente, conforme no que ele achou já anteriormente, tá? Certo. Temos aqui outra pergunta da Ana. É possível, é possível que um atacante explore o ambiente como ferramenta de vulnerability assessment? É sim, né? Se o seu ambiente estiver exposto, ele consegue sim, tá? Se ele achar uma brecha ali. Não é muito, não que é muito recomendável, né, para um atacante, mas é que ele não vai optar por esse tipo de ataque porque acaba sendo barulhento, né? Se o objetivo dele for ser o mais furtivo possível, né, para conseguir explorar o máximo de vulnerabilidades possível antes que ele seja detectado ou sem que ele seja detectado, se ele usar o Nessus, por exemplo, e entrar lá no ambiente e conseguir instalar o Nessus, né, o agent do Nessus para mapear o scan, é possível. Mapear o ambiente é possível, né? Porém, vai acabar sendo bem barulhento, né? Ele tem outras opções, né? Existem outros frameworks ali, né? Outras formas, se o ambiente for vulnerável, é claro, né? Mas nada impede, né? O que vai dizer se isso é possível ou não é a maturidade de segurança do ambiente. Certo. Outra pergunta aqui do César. Já trabalharam ou ouviram falar a respeito do Tanion, módulo do Comply, para realizar vulnerability assessment? Cara, eu pessoalmente nunca ouvi falar, não, desse Tanium. Não estou familiarizado. Se quiser escorrer um pouquinho sobre, a gente pode conversar, tá? Certo. Temos aqui outra perguntinha. Um pentest, ele... Ah, não. Um pentest pode substituir um VA? Ele tem propostas diferentes, né? Na verdade, o recomendável é os dois serem executados juntos, né? Por exemplo, você conseguiu você executou um VA ali, uma janela ali de VA no seu ambiente, e você, por exemplo, identificou que tem um ambiente crítico, né? Ou com várias vulnerabilidades ali críticas. Você gostaria de saber se existe algum outro vetor de ataque,
se realmente está crítico daquela forma, ou até onde um atacante conseguiria, né, explorar essas vulnerabilidades, né, o que ele conseguiria. Você pode optar por um pen test, né, dependendo da criticidade, da importância do ativo, né, desse host, né. Esse é o mais recomendado. A proposta é diferente, né, o VA ele vai te dar como eu disse, ele vai te dar um mapeamento do seu ambiente, ele vai te dar uma visão geral, uma visão panorâmica do seu ambiente. O pentest, ele vai simular um ataque, né? Então, ele vai combinar uma série de técnicas, né? De frameworks, de técnicas, para poder explorar diferentes vulnerabilidades no sistema, seja disponibilizar aplicação ou extração exfiltrar dados sensíveis, né? Etc. Então, a proposta realmente é diferente. É por isso que a gente... Então, um seria mais para identificar e listar, né, fazer o gerenciamento, e outro seria mais para detalhar mesmo e fazer essa correlação entre uma vulnerabilidade e outra, se uma pode acabar levando para outra, né? Certo, muito bom. Temos aqui mais uma. Quanto custa um VA? Pergunta de ouro. Como eu falei, depende muito da ferramenta, tá? Depende muito da quantidade de ativos, por exemplo, né? Da limitação que você opta, assim, meu parque de máquinas não é tão grande assim, então vou, por exemplo, solicitar ali um VA de 400 máquinas, né? Também tem a proposta da ferramenta, como eu disse, é exatamente por isso que elas são segmentadas ali nessa topologia de scanners, né? A gente tem um scanner ali próprio para ferramentas web. Então, se você tem ali um ambiente infra ali, um banco de dados, você não vai optar por um Burp Enterprise, né? Que é focado mais para a parte de web app applications, né? Então, varia muito, tá? Você tem a página dos vendors, né? A quantidade ali, o pricing de cada um, a tabela de preços, né? Até porque, por exemplo, dependendo do seu ambiente, se ele for muito grande, você vai acabar solicitando, além da licença dele, uma quantidade de agents a mais, né, a serem instalados, por exemplo, o Tenable, né, que ele faz a instalação dos agents nas máquinas, né, ou os agents de scanner mesmo, né, para efetividade e agilidade do scan. Então, o preço, assim como o serviço, é bem customizável, tá? É difícil dar, assim, bater o martelo e falar, 15, 18, entendeu? Então, depende muito da necessidade. Certo, só complementando até, quem tiver dúvida nesse sentido, eu vou disponibilizar aqui no chat o nosso e-mail de contato, tá? Para qualquer dúvida nesse sentido também. Temos mais uma aqui, do César, novamente. Em uma atividade de Vulnerability Assessment, qual a diferença técnica de usar o Tenable.io para o Professional? Tá. O Nessus, né? Acho que você quis dizer. O Nessus Professional, ele vai testar mais a parte de serviços, né? De protocolos, né? Vai realmente fazer esse teste aí sistemático, né? Automatizado. O Tenable, ele vai trazer uma visão mais de rede, né? Você vai, por exemplo, especificar um IP e ele vai analisar ali IPs perdidos, por exemplo. Eu tinha até citado, né? Protocolos desculpa, gente. Criação de protocolos suspeitos, né? Então você vai ter essa diferença aí, tá? Uma visão mais de rede ali, ele vai correlacionar, né? Ele vai buscar ali na rede ali protocolos, por exemplo, né? Como eu citei, já vou usar um exemplo, né? Protocolos, né? Sensíveis, vulneráveis, né? Através da rede de um IP que você especificar, o outro, né? O Nessus, você já vai especificar você já especifica o range, né? Os hosts, os ativos que você quer. Então, ele já vai testando sistematicamente, tá? Certo. Bom, acredito que tô no mudo.
Estava falando aqui, estava no mudo. Bom, acredito que não temos mais perguntas. Muito obrigado, Victor, por todo o conteúdo apresentado. Obrigada a todos, pela participação. Caso tenham alguma outra dúvida, também podem entrar em contato conosco aí através do e-mail contato@redbelt.com.br e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que em breve divulgaremos aí nosso próximo Red Talks. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado.